Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, segunda edição, desta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. E nós vamos começar o nosso jornal de hoje falando de um dado muito importante aí das eleições, né? As eleições que terminaram neste último domingo, dia 27, mas que trouxeram aí um número muito preocupante. Muitos eleitores deixaram de comparecer às urnas para manifestarem o seu direito de voto e assim contribuírem para o processo democrático. Em algumas cidades, o número de ausentes chegou a ser superior ao número de votos do prefeito eleito. Confira a reportagem de Felipe Gomes e de Igor Sedano. O número de abstenções nas eleições municipais deste ano subiram de 21,68% do primeiro turno para 29,26% em todo o país. Os dados foram apresentados pela ministra Carmen Lúcia, a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na região, as cidades que tiveram segundo turno, Limeira, Piracicaba e Sumaré, também registraram um número maior de abstenções no segundo turno, quando comparado com a primeira etapa do pleito no dia 6 de outubro. De acordo com dados divulgados pelo tribunal,
Sumaré foi a cidade com maior número proporcional de eleitores que não votaram na segunda etapa das eleições. Ao todo, 66.838, correspondendo a 32,92% do eleitorado. Esta foi a primeira vez que a cidade teve segundo turno, uma vez que entrou no grupo de municípios com mais de 200 mil eleitores, locais onde os prefeitos são definidos em 2 votações. Em Limeira, o segundo turno contou com 57.619 ausências, resultando em 26,31%, enquanto no primeiro turno, esse número foi de 50.858 eleitores, cerca de 23,22%. Piracicaba também viu um aumento nas abstenções no segundo turno, com 101 mil eleitores que deixaram de votar, somando assim 32,43%, comparado a 91.520 no primeiro turno, que era cerca de 29,11%. Para contextualizar esses números, é importante lembrar que nas eleições de 2020, que aconteceram no ápice da pandemia de Covid-19, Limeira registrou uma abstenção de 30,77% no segundo turno e Piracicaba teve um índice de 30,51%. Em Sumaré, que realizou um único turno em 2020, a taxa foi de 27,61%. Os índices de comparecimento acenderam um alerta no TSE. Segundo Carmen Lúcia, a Justiça Eleitoral fará uma pesquisa para descobrir as causas das abstenções e, dessa forma, tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições em 2026. A nossa equipe foi até as ruas de Limeira, onde aconteceu o segundo turno no último domingo, dia 27, para saber se as pessoas participaram ativamente do processo eleitoral. Não consegui ir porque deixei meu título na Bahia para vir para aqui, para Limeira, né? Estou com meu filho Fernando e eu ia votar lá, mas não deu para mim ir. Aí eu justifiquei meu título aqui, o primeiro turno e o segundo. Votei no primeiro e no segundo turno. É importante, né, que as pessoas exerçam o direito do voto, né? É muito importantíssimo, porque eu que estou há 12 anos aqui, o que eu tiver agora eu vou cobrar do candidato que foi eleito, ganhou a eleição e foi eleito, né? Sem isso aí eu não posso ficar debatendo com os outros porque eu não votei, então eu não tenho direito. Aqui em Limeira teve um número muito alto, né, de pessoas que não foram votar, né? Teve muita abstenção, né? Então, infelizmente, o pessoal não está dando muita importância para o voto ultimamente. É isso que eu penso. O pessoal está desacreditado com a política, né? Tradicionalmente, a abstenção aumenta entre o primeiro e o segundo turno, principalmente por causa de eleitores descontentes com os 2 candidatos. As eleições de 2024 registraram o segundo maior volume de ausências da história, só perdendo para 2020, no auge da pandemia de Covid-19, quando 23,2% deixaram de votar no primeiro turno e 29,5% no segundo turno. Os principais motivos hoje que a gente pode colocar como a questão da abstenção está devido à logística, que a gente pode observar que muitos municípios não colocaram o ônibus à disposição, também a facilidade de se pagar R$ 3,50, e a gente percebe que há um grande número, principalmente do perfil dos jovens, né? Os jovens hoje estão cada vez mais desestimulados e também desconfiando nas instituições e na política. Tá? Dentro dessa vertente, seria interessante a gente abordar a questão, por exemplo, do e-título. Hoje, é muito fácil, está na palma da sua mão hoje, você se deslocar para uma cidade e voar lá, né? Você justifica. Você tem 60 dias para justificar esse voto. Então, cada vez mais nós estamos observando que a tecnologia está facilitando muito a vida de algumas pessoas. Trabalhando um pouco na questão da política, a gente observou que o voto é obrigatório, porém, na prática está se tornando cada vez mais opcional. E sem falar, né, a gente pode observar que há a questão faixa econômica. A gente observa que hoje no Brasil, algumas pessoas já estão desestimuladas a votar porque é mais do mesmo. A minha vida não vai se alterar devido ao prefeito. A gente observa também o enfraquecimento, porque no primeiro turno a pessoa vai votar devido ao vereador. E a gente vê esse pulo do primeiro turno para o segundo,
geralmente as pessoas não vão votar porque só vão votar no vereador. Muitos jovens sentem que seu voto não fará diferença ou que a política não os representa. No entanto, é crucial que eles entendam que cada voto conta e que sua participação influencia no futuro da cidade. Mas a gente observa que é muito de gerações. Algumas gerações vão até 90, quando der para votar. Eu, por exemplo, trabalhando na eleição, eu vi uma senhora indo de cadeira de roda. E ela fala, enquanto Deus der a vida, eu estarei aqui para depositar o meu voto. Só que do outro lado, eu dou aula também para o ensino médio, dou aula para essa turma que está exercendo a cidadania pela primeira vez. Ele fala, professor, não compensa, não vai mudar. Então, os jovens hoje é o grande desafio para esses políticos que estão utilizando grandes empresas de marketing a tentar motivá-los a saírem da sua residência ou do seu lazer para ir votar. A gente viu em números, por exemplo, aqui no município de Limeira, que o segundo colocado em abstenção, unindo abstenção, nulos e brancos, ficou ali na segunda categoria, ultrapassou a pessoa que ficou aqui no segundo lugar. Em Limeira, houve um aumento nas justificativas do primeiro turno em 2024, que foi de 6.770, em comparação com a de 2020, que foi 6.174. Em Sumaré, as justificativas caíram de 9.230 em 2020 para 8.648 em 2024. Por outro lado, Piracicaba viu uma diminuição significativa nas justificativas. Foram 10.113 em 2024, contra 13.535 em 2020. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. Talvez uma questão que esteja desmotivando tanto assim o jovem a votar, como disse o professor, é justamente a questão aí da falta da moralidade na política, né? Nos últimos anos, nós vimos acompanhando aí muitos casos de corrupção, muitas denúncias, tivemos Operação Lava Jato, tivemos, enfim, uma série de ações de investigação contra justamente os representantes políticos. E isso tudo acaba abalando, acaba gerando uma descrença. Mas o importante a se entender é que se nós não votarmos, justamente aqueles que irão se perpetuar no poder é a parcela podre, justamente a parcela que não presta na política. É através da eleição que nós temos a oportunidade de dar um novo ar, de renovar a representatividade. Então, se nós quisermos ter algo de diferente, seja no poder executivo ou no legislativo, nós temos que votar com consciência, temos que escolher bem quem será o nosso representante e exercer o nosso direito, apesar de no Brasil o voto ser uma obrigação, né, ser um dever, mas nós não podemos nos furtar a este compromisso. Vamos falar um pouco de economia agora, porque a funcionalidade do Pix agendado recorrente passou a ser um serviço obrigatório a partir desta segunda-feira. Com isso, as instituições financeiras terão que fornecer o serviço obrigatoriamente. A informação é de Felipe Gomes. A modalidade do Pix agendado recorrente se tornou um serviço obrigatório nesta segunda-feira, dia 28. Com a decisão, as instituições financeiras terão que fornecer o serviço obrigatoriamente. A medida foi determinada em resolução publicada pelo Banco Central em dezembro de 2023 e atualizada em julho deste ano. O Pix agendado recorrente permite o agendamento por qualquer pessoa de pagamentos do mesmo valor de forma recorrente para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês. A medida vale para o repasse de valores a pessoas físicas e também para quem tem CNPJ, como profissionais autônomos ou empresas que poderão receber os valores de forma agendada. A modalidade já existia, mas era praticada de forma facultativa pelas instituições bancárias. Para realizar o Pix agendado recorrente, o usuário deverá fornecer as informações de pagamento na hora de cadastrar a recorrência. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. O Pix recorrente que pode ser um substituto aos parcelamentos de boleto, carnês, né? Enfim, aí mais uma modalidade, mais uma facilidade que chega para o brasileiro. Vamos falar um pouco de cultura?
Ontem, dia 29, foi comemorado o Dia Nacional do Livro e para celebrar a data, a equipe da TV Todo Dia conversou com o escritor americanense e também autista Léo Oliveira, que lança neste mês de novembro o seu 4º livro, um romance que é intitulado como Uma Coreana Borboleteia. Mas quem vai nos contar mais sobre essa história do livro, sobre a expectativa do lançamento, é a repórter Isabela Braz. O escritor americanense Léo Oliveira lança neste mês de novembro o seu 4º livro. O romance, intitulado Uma Coreana Borboleteia, conta a história de uma coreana com transtorno do espectro autista que vai viver um romance aqui no Brasil. O jovem de 26 anos, que também é autista, escreve histórias baseadas na sua experiência de vida e na intenção de contribuir com outras pessoas com autismo para que elas possam compreender e conviver melhor em sociedade. É uma história fictícia de romance, né? E ele tenta passar a mensagem tanto que uma pessoa autista pode ter um relacionamento e também passa a mensagem que as pessoas devem gostar da gente do jeito que a gente é. Neste novo livro, após um acidente, a personagem principal, Kim Nabe, de 17 anos, irá adquirir habilidades de telepatia que pode aparentemente ajudá-la a conquistar o seu amor. O livro aborda também o hiperfoco que muitos autistas têm. Faz tempo que eu ouço bastante K-pop, assisto dorama também, desde quando eu tinha uns 13 anos por aí. Eu me sinto muito bem porque é um trabalho que eu gosto bastante e além disso eu tento ajudar as pessoas autistas com as minhas histórias. Léo lançará o seu livro no dia 9 de novembro. Cada exemplar desse livro custará R$15 e no dia terá até aquela sessão de autógrafos. Ele deixa o seu convite para quem quer mergulhar nessa história também. Eu gostaria de convidar vocês para o lançamento do meu 4º livro no dia 9 de novembro, às 15 horas, na CL, lá na sala de reunião. Tá aí então a dica aí de lançamento literário, é um livro muito interessante, muito importante também, que aborda justamente a questão da diversidade, né, a neurodiversidade, e mostra de fato que não existe limite para ninguém, né? É normal a gente ser diferente. É normal a gente ter características aí peculiares e isso não nos torna menos ou mais, apenas não somos tão iguais quanto outras pessoas aí neurotípicas. E dentro do autismo você tem lá os níveis de suporte, né? 1, 2 ou 3, que isso acaba representando mais uma questão do quanto de ajuda que a pessoa autista ela precisa para conseguir exercer algumas atividades cotidianas, né? Mas isso não é capacitante, isso não torna menos do que qualquer outra pessoa que não tenha esta característica, né, do autismo e da neurodiversidade. E lembrando que um autista ele pode ser quem bem ele quiser, né? Como eu já disse numa outra vez, eu próprio, apresentador aqui do telejornal, sou autista, tenho o que antes era chamada de síndrome de Asperger, né, que está dentro do transtorno do espectro autista de nível de suporte 1, e a gente consegue sim desempenhar qualquer função, assim como já conheci casos aí de médico autista nível de suporte 3, portanto, estes números não querem dizer nada sobre capacidade. Parabéns aí ao Léo Oliveira, ele já está no seu 4º livro, muitas pessoas não conseguem às vezes desempenhar uma redação de 3, 4 folhas e ele já está no 4º livro, né? No 4º lançamento literário. É um exemplo aí para muitas pessoas. E vamos falar de educação agora, porque os estudantes da região metropolitana de Campinas participarão do Enem neste domingo. E a informação é da repórter Isabela Braz. O Exame Nacional do Ensino Médio, a porta de entrada para as grandes universidades do país, tem a sua primeira etapa acontecendo já neste domingo, no dia 3, em 1.753 cidades de todo o Brasil. Neste primeiro dia de provas, no dia 3, os inscritos devem se preparar para participar de um dia caracterizado como o mais temido,
o dia que mistura uma prova que necessita de muita interpretação e também o dia da redação. São 45 questões de linguagens, com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, sendo inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia de informação e também comunicação. E também mais 45 questões de ciências humanas, como história, geografia, filosofia e sociologia. Os participantes também devem redigir uma redação de 30 linhas. Já no dia 10 de novembro, segundo dia de prova, as 90 questões objetivas estão divididas em 45 itens de ciências da natureza, com química, física e biologia e também matemática. Neste ano, 4.325.960 pessoas estão inscritas aptas para participar dos 2 dias de prova. Focando aqui na nossa região de cobertura, esse número se enquadra a 19.197 inscritos. Limeira é a cidade com mais inscritos, com 4.019 inscrições confirmadas, e a cidade de Nova Odessa é a com menos inscritos, com 748 inscrições. Americana, com 3.373 inscrições confirmadas, Hortolândia, com 3.327, Sumaré, com 3.132, Santa Bárbara, com 1.899, Paulínia, com 1.848 e a cidade de Montemor, com 748 inscrições. Nichando esses inscritos em concluintes do ensino médio, a ordem de inscritos de maior parte para menor segue a mesma. Limeira na frente, com 1.820 alunos, Americana, com 1.628, Hortolândia, com 1.614, Sumaré, com 1.565, Santa Bárbara, 1.068, Paulínia, 841, Montemor, 454 e Nova Odessa, com 378 alunos. É importante se preparar e estar atento para não perder nenhum detalhe em pequenas coisas, Apertei bem a pilha. como o horário de abertura e o fechamento dos portões. É importante também trazer o cartão de confirmação da prova que mostra o local e principalmente também no dia descansar também. As notas podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, o MEC, como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e também o Fundo de Financiamento para o Estudante do Ensino Superior, o FIES, todos esses programas do governo federal. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Muito obrigado, Isabela, e desejamos aí uma ótima sorte a quem for aí tentar o Enem desse ano. Lembrando que o Enem é a principal porta de entrada para a universidade. Não é a única, mas é a principal, a mais utilizada. Bem, e nós estamos chegando ao final do mês de outubro, né, que já termina amanhã. E o mês de outubro, como todos sabemos, estamos já habituados ao mês de conscientização do combate ao câncer de mama. E nesta parceria com a Unimed Americana e Santa Bárbara, vamos apresentar mais um episódio do podcast Pode Inspirar. A mulher inspiradora de hoje é Mariana Granzotto. Acompanhe. Vamos conversar agora com a Mariana Rolim Granzotto, paciente da oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana, 36 anos, diagnosticada com câncer de mama. Mariana, a descoberta de um câncer traz desafios, mas também traz superações, né? Com certeza. E conta um pouquinho pra gente como foi aí a sua jornada. Sim, claro. Primeiramente, muito obrigada, agradecer à Unimed pela oportunidade. Acho muito importante falar sobre, ainda mais um diagnóstico estando com 35 na época, né? Agora com 36. Fui diagnosticada no passado, em maio do ano passado. Não tinha a menor ideia de que seria um câncer. Simplesmente fui ao médico para verificar uma bolinha, um cisto, que vi, que apalpei, algo simples, na minha opinião. E aí veio o diagnóstico. E aí é uma mudança, né? Não só para mim, mas para a família. Acho que o câncer, ele fala não só sobre a gente, mas sobre a família, sobre quem rodeia a gente, sobre quem está perto da gente. E aí é uma mudança, né? Uma mudança significativa. E tem alguma mudança que foi bastante significativa para você? Teve. Eu acho que para muita gente, né, para muitas mulheres, principalmente, a mudança do cabelo é uma das que mais choca. E para mim ela foi o start, né? Porque eu sempre fui uma pessoa monocromática falando sobre roupa, né? Sobre acessórios, assim. Eu sempre fui a pessoa da calça jeans, do tênis e da blusinha preto ou branca. E tava tudo certo. E tava tudo certo. Era assim a minha vida. E é assim que eu sigo. Era assim a minha vida. Depois que eu tive que cortar o cabelo, eu tive porque eu quis, né? Foi algo que, para mim, ver o cabelo cair pós-quimioterapia foi muito pior. Então, eu decidi
que eu iria raspar quando começasse a cair. Na minha mente não iria cair tudo. Eu ficava, não vai cair, não vai cair. Mas caiu. Chega uma hora que não tem como, a gente percebe a diferença. Passa a mão no cabelo e sai muito cabelo. É uma quantidade muito grande. E aí fui raspar, em outubro do ano passado. E aí raspei na 0, já quis radicalizar. E aí eu sempre fui a pessoa, por ser uma pessoa que gostava de coisas básicas, monocromáticas, eu não gosto de chamar atenção. Eu nunca gostei de chegar no lugar e as pessoas olharem pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava de chamar atenção. Mas e hoje? Como assim? Então, mas aí quando você raspa o cabelo, não tem como. Você sair na rua e as pessoas olham pra você. Falei, quer saber? Já que é pra chamar atenção, então a gente vai chamar atenção mesmo. Aí comprei vestidos coloridos, comprei calças coloridas, comprei outros tipos de sapato, não só tênis. Apesar que minha paixão ainda é tênis, mas eu amo sapatos. E a sua família, nesse sentido, falou assim, a Mariana... A minha mãe amou, porque ela é totalmente o oposto a mim, né? A minha mãe é a pessoa colorida. E eles curtiram dessa nova versão da Mariana? Super. Minha mãe se apaixonou. O cabelo a gente cresce, né? Sempre vai crescer. Isso. E tá crescendo já. Então tá ótimo. Mas eu gostei muito do cabelo curto. Então eu já cortei 3 vezes. Pós ele crescer, eu já cortei ele 3 vezes. De tanto que gostei. Mariana, então olha só. Vamos aqui, né, falar do colorido, né? Vamos. O que é que você gostaria de dizer para tantas mulheres na sua idade que está passando, né, pela doença, a questão do colorido na jornada do tratamento? O colorido não é só na roupa, né? O colorido é na vida. E aí a gente descobre isso com a doença. Eu descobri, né? Eu falo que a doença é uma mudança. Então ela muda o antes e o depois, ele muda a sua vida. Ele muda fisicamente, porque antes a Mariana tinha um físico. E por conta dos tratamentos, de toda a medicação que você toma, o seu corpo muda. E aí você se adapta a isso. Mas a mudança vai muito mais na mente e no que a gente aprende com tudo isso. Então eu falo que o câncer, ele é uma lição. Para mim, foi uma lição de vida. Então hoje eu sou outra pessoa, completamente diferente. Muito mais feliz, muito mais alegre. Falo muito mais abertamente sobre isso. E sou muito mais feliz, com certeza. Então, se você pudesse deixar uma palavra para todas nós, que simbolizasse a Mariana de hoje, qual seria, sinceramente? Mudança. Mudança. Essa é a palavra, com toda certeza. Não só física, mas mental, espiritual, ver a vida de outra forma. Dar prioridade para coisas diferentes. Então, se antes eu priorizava coisas que eram hoje significantes, hoje eu priorizo muito mais pessoas que estiveram comigo durante o tratamento, que estão comigo até hoje. E priorizo muito mais a questão não material, mas a questão de pessoas mesmo, sabe? Significar mais pessoas. Então, a mudança é a palavra que, para mim, descreve toda a minha trajetória do tratamento. Mudança. Mariana, então, eu desejo que você continue tendo escolhas desse tipo, né? Obrigada. O experimentar, sim, ou se permitir viver, né? E que você continue assim, caminhando em um jardim cheio de plantinha colorida. Sim, né? Com certeza. E que você tá linda. Obrigada. E que a sua beleza exterior também, que ela faça diferença na vida de outras mulheres, viu? Muito obrigada, muito obrigada. É isso, continue colorida. Obrigada, pode deixar, continuarei. Então está aí a história inspiradora de Mariana Granzotto. Parabéns a ela aí por encarar com tanta força nesse momento difícil e que vai superar, né? Temos convicção aí de que ela vai passar por isso, assim como tantas outras que passam por esse momento difícil e que é importante compartilhar as suas experiências, as suas histórias de vida para incentivar, para ajudar a outras mulheres a terem aquela força interior para ajudar a vencer essa doença. Bom, vamos para um breve intervalo. É uma parada rapidinha e em 1 minuto estaremos de volta. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90.
Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta, meio-dia mais 21 minutos. Vamos falar agora sobre o dia de finados, né, que já está chegando, será já neste sábado. E com o dia de finados se aproximando, a Prefeitura de Americana intensificou os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios da Saudade e também do Parque Gramado. Vamos acompanhar a informação trazida pela repórter Michele Cassiano. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o SOSU, intensificou desde a semana passada os serviços de manutenção e limpeza nos cemitérios da Saudade e Parque Gramado. Esse é um serviço que realizamos durante todo o ano e intensificamos nesta época devido ao Dia de Finados, data que recebemos milhares de pessoas nos 2 cemitérios, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves. Além da limpeza, os locais estão recebendo serviços de pintura, de alvenarias e solo, e também a manutenção na iluminação pública. No dia de finados, os cemitérios funcionarão normalmente das 7 da manhã às 5 da tarde. As atividades autorizadas são flores naturais e artificiais, lembrando que para a venda das flores é necessária a apresentação de CLI, que é o Certificado de Licenciamento Integrado, e CNPJ. Também serão vendidas velas, pastel, refrigerantes, água, bebida não alcoólicas, caldo de cana, lanches, doces, tapioca, melancia, abacaxi, frutas, milho verde e derivados, churros, sorvetes e sucos. Não será permitida a venda de churrasco, espetinho. Acessório em geral também não, como bolsas, roupas, brinquedos, bijuterias e entre outros. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Obrigado, Michele. E vamos falar de notícias policiais. Um motociclista ficou ferido na manhã dessa terça-feira após colidir na lateral aí de um carro na via Eugênio Antônio Lucato, na Marginal Tatu, em Limeira. Quem vai nos contar mais sobre esse acidente é o repórter Igor Sedano. Um motociclista de 33 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira após colidir com a lateral de um carro na via Engenheiro Antônio Eugênio Lucato, na Marginal Tatu, em Limeira. De acordo com as informações apuradas no local, o idoso trafegava com seu Hyundai HB20 pela Marginal Tatu, sentido bairro, quando teve a lateral de seu veículo atingida por um motociclista que trafegava pela rua Pedro Elias e atravessou o pare. Com o impacto, o motociclista caiu ao solo, sofrendo escoriações no corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU até a UPA do Abílio Pedro. O condutor do carro nada sofreu. O veículo teve danos na porta, no retrovisor e também um pneu que acabou furando por conta do impacto. Os agentes de trânsito prestaram apoio na ocorrência. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. E nessa próxima matéria, a repórter Vitória Silva vai nos contar sobre um dado estatístico interessante, porque quase 80 motoristas foram indicados como o real condutor no momento da infração. Vamos acompanhar e entender melhor o que significa esta indicação. Acompanhe. Desde o início de 2024, foram 79.871 indicações para real condutor de veículos que cometeram infrações de trânsito no estado de São Paulo. A indicação está acontecendo digitalmente desde janeiro deste ano, através do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito do site ou o aplicativo do Detran São Paulo. Na indicação do real condutor infrator, mais de 60% das solicitações foram realizadas por meio de canais digitais, indicando que o serviço foi adotado pela maioria dos cidadãos. A nova ferramenta oferece mais praticidade e agilidade no processo, permitindo que os condutores resolvam a questão em um dia útil ao invés de meses. Em todos os casos de pessoa física, o processo de indicação do real condutor já é totalmente automatizado. Para pessoas jurídicas, os casos ainda são analisados por profissionais do órgão. Em Hortolândia foram realizadas 95 indicações, já em Americana, 656, em Santa Bárbara, 237, Nova Odessa, 64 e Sumaré, 216 indicações.
Nos primeiros meses de 2024, a média de solicitações via CDT foi de 3 mil por mês. Esse número cresceu exponencialmente, atingindo 8,4 mil em setembro e com estimativa de ultrapassar 8,5 mil em outubro. Além da indicação do Real Condutor, outra novidade que facilita a vida dos motoristas é o sistema de notificação eletrônica. Com isso, os condutores podem ter acesso online às suas multas, pagar com desconto e abrir mão de recursos. Até a primeira quinzena de setembro, mais de 260 mil multas foram aplicadas através do SNE e mais de 185 mil foram pagas com desconto, gerando uma economia de mais de 28 milhões para os motoristas. Para realizar a transferência de pontos para o Real Condutor, basta seguir os seguintes passos. O proprietário do veículo e o Real Condutor infrator devem possuir a carteira digital de trânsito ou estarem logados no portal do Senatran. O proprietário do veículo e o Real Condutor infrator precisam ter selo prata ou ouro no sistema gov.br. O proprietário do veículo deve acessar a CDT ou o portal de serviços da Senatran e, no local, indicar o nome e o CPF do Real Condutor no momento da infração. O Real Condutor infrator também deve acessar o CDT ou o portal de serviços da Senatran e realizar o mesmo procedimento, confirmando a indicação em relação à infração selecionada. O prazo para a indicação do réu infrator é de 30 dias, contados a partir da data de notificação da infração, que é o primeiro aviso sobre a multa cometida. Vitória Silva para a TV Todo Dia. Obrigado, Vitória. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira na nossa região com Michele Cassiano. Olá! O excesso de chuva na região sudeste marcou o mês de outubro. Já ultrapassaram suas médias climatológicas de precipitação para o mês, viu? Em São Paulo, por exemplo, a média era de 127 milímetros e ela foi superada com o registro de 174 milímetros. As temperaturas devem ser mais amenas nos próximos dias, viu? Com possibilidade de leves chuviscos em algumas regiões. Essa quinta-feira foi de predomínio de sol e as chuvas deverão se afastar ainda mais aqui da nossa região. E a entrada de uma massa de ar seco mantém o tempo estável aqui, viu? E com pouca nebulosidade. Nos próximos dias e noites, os ventos sopram com intensidades moderadas. Mas agora vamos ver como ficam as temperaturas em Montemor, Araras e Limeira. As três cidades ficam com a mínima de 17 graus. Montemor e Limeira, a máxima fica de 30 e Araras ficam com a máxima de 29. As três cidades ficam com sol e algumas nuvens, mas também não há possibilidades de chuva. Obrigado, Michele, e com essa informação do tempo nós encerramos o nosso jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e continue com a nossa programação. Agora com o programa Estágio e na sequência com o Repórter Brasil Tarde. Lembrando que às 6 horas da tarde, Sabrina Furlan apresenta o Jornal Todo Dia, terceira edição. E eu volto amanhã às 11 horas e 50 minutos. Nos vemos lá. Tchau! Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, a Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.